Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, esse é o vídeo de introdução ao algoritmo, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do nosso curso de algoritmo, certo? Então, esse é o vídeo inicial de introdução a algoritmos. E quem sou eu? Eu sou o Aldo Henrique. Bem, eu gosto bastante de séries, filmes, músicas, então vocês vão ter muito contato comigo justamente sobre essa área da computação, mas eu não me resumo a isso, certo? Então eu tenho outros interesses além desse. Eu sou graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Viçosa e mestre pela Universidade de Brasília, a UNB, em 2014. Bem, na área profissional, eu sou coordenador de um curso superior aqui em Brasília, um curso de Sistemas de Informação. Sou pesquisador no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Sou professor, desenvolvedor, também eu sou consultor no IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e eu tenho o meu site, aldohenrique.com.br, que é onde eu disponibilizo o material das minhas aulas presenciais, e eu tenho um portal, que é o portal programando.aldohenrique.com.br, que é onde eu disponibilizo cursos online gratuitos para os meus alunos e para quem tiver interesse. E esse curso de algoritmos é um dos meus cursos lá no portal Programando. Bem, pessoal, eu queria saber também quem são vocês, por que vocês estão aqui, como vocês chegaram aqui, se vocês já são meus alunos em alguma faculdade que eu dou aula, se já foram, como que vocês conheceram o curso, certo? Então, para mim seria interessante também conhecer um pouquinho de vocês. Então, eu peço que vocês deixem aí nos comentários por que, como vocês chegaram aqui, tudo bem? Bem, balcão de informação, a minha forma de comunicação é o portal Programando, o meu site, aldohenrique.com.br, ou pelo e-mail, que hoje é aldoh.ti@gmail.com, mas logo mais nos próximos vídeos eu vou estar disponibilizando o e-mail oficial do meu portal, né, com o domínio aldohenrique.com.br. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, já que a gente vai falar de algoritmos, que é algo assim, muito mais voltado para a computação, a gente vai ver que não é só para a computação, mas é importante, já que a gente vai fazer um curso nessa área, entender qual que é o objetivo da computação, certo? Então, por que os computadores existem? Quando começaram a propor os primeiros computadores, quais foram, qual era o objetivo, né, da computação? Então, a computação ela veio como forma de auxiliar o ser humano em trabalhos repetitivos que a gente realiza no nosso dia a dia, principalmente. Então, pessoal, se vocês forem ver palestras motivadoras, essas palestras que o pessoal dá de motivação da área de computação, vocês vão ver que essas novas tecnologias, essas empresas de inovações, elas tratam muito isso de tirar esses trabalhos repetitivos dos seres humanos e transportar isso para a máquina. Inclusive, esse é um tema muito discutido, que é justamente as novas profissões, porque a computação ela está mudando isso, certo? Aqui eu estou falando, por exemplo, que o computador não toma iniciativa, não é independente, não é criativo nem inteligente. Por quê? Porque ainda, pessoal, o computador ainda precisa do ser humano, porque por mais que a inteligência artificial está muito avançada, ela ainda não se aproxima da capacidade humana, certo? Então, eu sou mestre na área de inteligência artificial aplicada à computação em nuvem, então eu tive que estudar bastante essa área. A gente pode inclusive depois fazer um vídeo sobre essa área de inteligência artificial que eu tenho tanto prazer em falar, certo? Então, a nossa próxima etapa que é qual a finalidade de um computador. O computador ele deve, então, pessoal, receber, manipular e armazenar dados. Então, o computador, a sua tarefa principal é justamente manipular esses dados. Então, desde receber, transformá-los, armazená-los. Então, o computador ele trabalha justamente com essas tarefas de transformação de dados. Então, quando a gente constrói um software, ele tem que ser capaz justamente de receber dados, transformar esses dados através de um meio de um processamento de dados, né? E dar uma informação que acaba sendo para nós humanos. Como que o computador ele vai entender então o que ele tem que fazer com um determinado dado de entrada? Ele faz isso através de uma linguagem de programação. A linguagem de programação ela permite que nós humanos consigamos
passar informações que a gente quer que o computador faça para a linguagem que o computador entende, para uma linguagem de máquina. Então a linguagem de computação, linguagem de programação, ela faz justamente essa tradução da linguagem humana para a linguagem de máquina, certo? Então quando a gente vai desenvolver um programa, que acredito que é a finalidade de todos fazendo esse curso, a gente precisa focar em 3 etapas, pessoal, muito importante isso. A primeira etapa, ela é a análise. O que é a análise? É você pegar um problema, então seja o problema mais simples. Quando eu chego para vocês e falo, por exemplo, olha, eu quero que você faça um programa que o usuário informe 2 números, você vai processar esses 2 números e informar a soma para o usuário. Então perceba que eu estou dando um problema e esse problema ele tem uma entrada de dados, né, uma entrada que o usuário vai informar, um processamento em cima desses dados e, por fim, uma saída, uma informação para o usuário. Okay? Então essa é a análise, você entender o problema e as etapas desse problema. A segunda parte do desenvolvimento de um programa é justamente o algoritmo, que é você pegar essa análise que a gente fez anteriormente e transcrevê-lo em etapas de forma que você consiga estruturar o problema em passos. E por fim, você pega esses passos, essa transcrição e transcreva em um código de programação onde o computador vai entender esses seus passos para resolver um determinado problema. Então, qual que é a definição de um algoritmo? A definição de um algoritmo é justamente o algoritmo é uma sequência de instruções finitas e ordenadas de forma lógica que quando ele executa essa sequência de passos, você consegue solucionar um determinado problema. Aqui eu coloquei só um exemplo de uma troca de um pneu de carro, um algoritmo para uma troca de um pneu de carro. Então, por exemplo, primeiro passo, desligar o carro. Segundo passo, pegar as ferramentas necessárias para trocar. Então, a chave, o macaco, necessários para trocar esse pneu. Terceiro passo, pegar o step, que é o pneu reserva. Quarto passo, suspender o carro com o macaco. Quinto passo, desenroscar os parafusos do pneu furado. Sexto passo, colocar o step no lugar onde estava o pneu furado. Sétimo passo, enroscar os parafusos novamente no pneu. Oitavo passo, baixar o carro. E o nono passo, o último passo do nosso algoritmo, guardar as ferramentas, certo? Então perceba que algoritmo é você pegar o problema e dividi-lo em passos, tudo bem? Algoritmo, eles não são operações exclusivas da computação, nesse exemplo que eu acabei de mostrar. Então você pode ver exemplo de algoritmo no nosso dia a dia de forma constante, desde o momento que você levanta até o momento que você dorme. Então, durante todo o seu dia você está executando o algoritmo, você está executando passos durante o seu dia para que você resolva determinados problemas. Por exemplo, acordar. Pode ter uma sequência de passos. Primeiro você acorda, depois você checa as notificações, óbvio, do seu celular, e depois você levanta, vai escovar os seus dentes. Então tem uma sequência de passos aí também. Outros exemplos, por exemplo, as instruções para utilizar um determinado aparelho eletrônico, né? Um manual, uma receita para preparar um determinado prato, guia de preenchimento de declaração de imposto de renda, fazer um sanduíche, trocar uma lâmpada. Então, são coisas que você pode executar determinados passos para resolver um determinado problema. Então, um outro exemplo é justamente para você fazer uma ligação, por exemplo, de um aparelho de telefone público, um orelhão. Então, você pode transcrever essa operação como primeiro passo, tira o telefone do gancho, ouve se deu sinal, né, se tem linha naquele aparelho. Terceiro passo, introduzir o seu cartão. Quarto passo, digitar o número desejado. Se o número que você digitou chamar, então você conversa, desliga, tira o telefone e vai embora. Se não deu o sinal de chamada, então você volta para o passo inicial e começa toda a operação novamente até que você consiga realizar essa operação. Tudo bem? Bem, algoritmos, pessoal, uma coisa fascinante com algoritmos é que o mesmo problema você pode transcrevê-los e pessoas diferentes transcrevem esse mesmo algoritmo com sequências de passos diferentes. Só para vocês terem uma ideia, o simples ato de fritar um ovo pode ser feito utilizando um algoritmo simples. Então,
Um algoritmo resumido seria colocar o ovo na frigideira, esperar o ovo ficar frito, remover o ovo da frigideira. Pronto. Ou você pode transcrever esse algoritmo com passos muito mais detalhados. Então, por exemplo, retirar o ovo da geladeira, colocar a frigideira no fogo, colocar o óleo, esperar até que o óleo fique quente, quebrar o ovo separando da casca, colocar o conteúdo do ovo na frigideira, esperar por 1 minuto ou esperar o tempo necessário para que o ovo fique frito, retirar esse ovo da frigideira e apagar o ovo. Perceba que esse segundo algoritmo, eu transcrevi os meus passos com muitos mais detalhes, né? Então, para o mesmo problema, eu pude fazer 2 algoritmos diferentes. Então, vocês devem estar perguntando, então o algoritmo ele é um programa do computador, um programa computacional, um programa de computador? Não exatamente. O algoritmo ele é o fato de você pegar uma tarefa e transcrevê-lo em passos. Enquanto isso, o programa ele é você pegar esses passos e transcrevê-lo através de uma linguagem de programação, uma linguagem que você consiga falar com o computador e fazer esses passos se transformar em um programa, certo? Então, o algoritmo ele é a sequência de passos, enquanto o programa ele é a transcrição dessa sequência de passos em uma linguagem de programação para que o computador possa executar essa tarefa. Características de um algoritmo. Isso é muito importante. Todo algoritmo, pessoal, ele precisa ter um fim. Ele não pode, o que a gente chama de entrar em loop infinito e nunca ter um fim. Ele precisa ter um fim, ele não pode dar margens à dupla interpretação, não pode ser ambíguo. Ele tem que ser capaz de receber a entrada do mundo exterior, ou seja, ele tem que ser capaz de receber dados do usuário, receber dados de sensores, por exemplo, câmeras, sensor de umidade, sensor de temperatura, ou, por exemplo, dados de um outro programa, certo? Ele também tem que ser capaz de gerar informações de saída, então, por exemplo, imprimir um valor na tela para o usuário, imprimir um valor em uma impressora, acender uma lâmpada, então informações que vão sair do seu programa, do computador e dar alguma informação de alguma forma para o mundo exterior a qual aquele programa, aquele algoritmo está envolvido. Ele precisa ser também efetivo, então todas as etapas do seu algoritmo ele tem que estar dividido de forma que cada etapa possa ser alcançada em tempo finito e que seja realizado de forma efetiva, né? Que resolva determinado problema de forma efetiva. E a gente tem 3 formas para se transcrever, para representar um algoritmo. A descrição narrativa, que é basicamente você informar essa sequência de passos na linguagem natural, na linguagem como a gente fala, como vocês estão me ouvindo. A segunda, o fluxograma, que é transcrever essa sequência de passos utilizando formas geométricas, e representar por formas de desenhos, né, do fluxograma desse algoritmo. E por último, o pseudocódigo, que é também conhecido como linguagem estruturada ou Portugal, que é como a gente vai estar programando aqui, entre aspas, né, programando os nossos algoritmos neste curso. Então, é uma forma de você deixar mais próximo da linguagem de programação o seu algoritmo. Ok, pessoal? Então, eu vou finalizando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado e até lá. Abraço a todos.